tudo bem? Então, nossa terceira aula aqui, né, da segunda fase do EJA. Então, a gente já falou um pouquinho ali sobre introdução à genética, falamos sobre a primeira lei de Mendel. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre heredograma. Tem um nome meio esquisitão, mas é bem tranquila a matéria. Só que eu vou ressaltar algumas informações importantes. Sempre confira o material de apoio, né, que sempre tem outros vídeos, né, outras videoaulas, que são complementares às nossas, né, que vão fixar também o conteúdo. Então, façam isso, né, deem uma olhada. A gente está conferindo aí quem está entrando na plataforma. Então, é importante que a gente tenha essa troca mesmo estando distante, né? Lembrando também que a gente tem nosso canal de dúvidas. Então, não entendeu o conteúdo? Vai lá no canal de dúvidas no dia, na hora certinho lá, para a gente fazer também, né, essa interação. Tá bom, gente? Façam as atividades. O gabarito de semana passada já tá lá na nossa semana, né? Semana 2. Então, é isso. Então, vamos falar um pouquinho de heredograma? O que é esse negócio meio aí doido, né? Esse nome estranho. O heredograma, basicamente, né, a gente pode tentar resumir em uma forma gráfica de eu montar ali, né, a nossa querida e famosa árvore genealógica. Então, eu consigo montar, né, graus de parentesco, né, observando e evidenciando alguma característica que eu preciso entender se é uma característica, né, ou uma diversidade funcional, né, física, enfim. Se ela é constante, se ela não é, qual a probabilidade, né, de um casal, por exemplo, ter um filho com um olho claro, né, ou que um casal tem um filho albino. Então, para eu conseguir ver isso graficamente, né, de uma forma simbólica, foi inventado o famoso heredograma. Uma coisa que eu também preciso ressaltar aqui, tá? Tudo que a gente vai ver, né, nessa matéria, nesse conteúdo, a gente precisa respeitar regras, né, que são regras universais. O que isso quer dizer? Que tudo que eu falar aqui precisa ser respeitado quando for ser montado, tá? Porque se você for em qualquer lugar do mundo, todas essas regras são as mesmas. Toda simbologia é a mesma, toda regra é a mesma. Então, fiquem bem atentos com relação a isso, tá? Então, eu coloquei ali para vocês. Heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Então, quando eu quero avaliar uma característica que passa, né, pelos cromossomos ali, eu posso fazer pelo heredograma, né? A gente monta pelo heredograma. Geralmente, geneticista, que a gente viu lá na primeira aula, eles sentam, né, com casais e fazem algumas perguntas para poder conseguir montar a probabilidade, né, de uma determinada doença, ou alguma síndrome, ou alguma característica ser perpetuada ali nos seus descendentes, tá bom? Então, em outras palavras, são usadas diagramas para representar as relações de parentesco, onde cada indivíduo é representado por um símbolo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, e a gente tem aqui a imagem, é que isso aqui é um heredograma, tá? Então, essa aqui é a forma gráfica da gente representar esses graus de parentesco. E a gente tem símbolos específicos para cada um desses indivíduos, tá bom? Complementando aquilo que eu tinha falado, então eu botei aqui para vocês, esse levantamento ele vai ser feito na forma de uma representação gráfica, denominada heredograma, né, que vem do latim heredium, né, que significa herança, que é a herança genética, né, também conhecido como genealogia ou árvore genealógica. Eu botei duas imagens aqui interessantes para vocês, porque geralmente quando a gente ouve, né, fala sobre árvore genealógica, a gente pensa nessa primeira imagem aqui, né, quando a gente pega lá os nossos bisavós, os nossos avós, né, os nossos pais, vai montando. Mas isso é uma forma mais bonita, né, mais gourmetizada da gente montar essa árvore genealógica. Porque isso, na verdade, na prática, é dessa maneira aqui, fazendo com essas simbologias que eu vou explicar para vocês agora
Próximo slide. Então, professora, quais são as simbologias que eu utilizo para montar um heredograma? Vamos lá. Primeiro, sempre quando eu for me referir a um indivíduo de sexo masculino, tá? A gente representa pelo quadrado. Então, homens, quadradinho, ok? Quando eu me refiro a sexo feminino, eu represento pelo um círculo, uma bolinha, tá bom? Então, homens, quadrado, mulheres, bolinha. Se esse casal, tá? A mulher tá gestando, mas ainda não sabe ali o sexo desse bebê, né? E eu preciso montar essa árvore genealógica, esse heredograma, eu identifico sexos indefinidos, tá? Com um losango. Vou repetir. Sexo indefinido é quando uma mulher ela está gestando, tá? E ela não sabe ainda o sexo desse bebê. Fiquem atentos. Quando eu falo de homens e mulheres, eu estou falando da parte biológica, tá? A gente está numa aula de biologia, eu acho importante a gente, né, ressaltar isso. Entenderam? Número de filhos, né, do sexo, a gente vai indicar ali com uma numeração dentro, tá? Da simbologia de homens e mulheres. Lembrando que a gente vai ver as regras, mas eu represento esses filhos na ordem do seu nascimento, tudo bem? E aí, se eu estou vendo, né? Se eu estou lá estudando, por exemplo, albinismo, e aí eu sei que o homem albino casou com uma mulher não albina, né? Como que eu represento aquele indivíduo que está afetado com aquela característica que eu estou avaliando? Então, você vai botar ali o quadrado ou a bolinha e pinta, tá, esse quadrado ou essa bolinha, tá? Então, a gente vai representar qualquer indivíduo afetado, tá? Com a sua respectiva simbologia, só que ela vai estar pintadinha. Tudo bem? Se eles são heterozigóticos, né, com caráter autossômico, a gente só pinta aí metade da simbologia referente ao indivíduo. Tudo bem? E aí a gente está falando de homens, mulheres. E aí quando a gente fala de homens e mulheres, a gente tem o quê? Casamento. Ah, quase casamento. Então, quando eu tenho um casamento, gente, eu uno, tá? As duas simbologias referentes. Então, aqui no caso, um homem e uma mulher. E eu coloco, tá? Uma união, um tracinho unindo essas duas simbologias, ok? Então, ali está mostrando que eu tenho um casamento. Eu tenho um homem, uma mulher, unidos por um traço eu tenho um casamento. Mas, às vezes, acontece, né? De o quê? Uma pulada de cerca, não é mesmo? Então, quando isso acontece, a gente chama de acasalamento extramarital. Por quê? Porque, obviamente, né, que fora do casamento, aquele indivíduo, ele teve uma outra relação sexual. Quando eu falo de casamento, gente, então eu posso estar me referindo à relação sexual, tá? Então, quando isso acontece, eu coloco lá, né, obviamente, o quadradinho referente ao homem e a bolinha referente à mulher. E eu coloco, ao invés de tracinhos, eu coloco pontinhos. Isso significa que o homem ou a mulher teve uma relação fora do casamento. Tudo bem? E aí a gente falou, né, sobre acasalamento aí, né, extramarital. E quando isso acontece, obviamente que acaba em divórcio. Então, né, o divórcio, ele é representado... Opa, peraí, deixa eu apagar. O divórcio, gente, ele é representado por um tracinho, tá? Naquela ali união do casamento. Então, a gente não uniu com um traço, o casamento, a gente vai cortar ali, que o divórcio é tipo isso mesmo, tá? Esse tracinho que unia esse belo casal maravilhoso. A gente também tem uma representação chamada acasalamento consanguíneo. O que isto significa? Significa que a gente pode ter algumas relações ali entre indivíduos da mesma família. Não é muito bacana, né? Mas, quando isso acontece, né, antigamente se casavam-se primos,
para as riquezas da família sempre ficar dentro daquela família. Então, né, história diz isso, né, conta isso pra gente. Então, antigamente, as pessoas não evitavam casar com indivíduos de outras famílias para não ter que dividir as heranças, né, as posses da família. Então, se casavam ali entre eles, né? Um querido e maravilhoso chamado Charles Darwin é um cara que casou, por exemplo, com a prima, né? E aí, quando a gente tem um acasalamento consanguíneo, ou seja, de indivíduos da mesma família, a gente tem na representação 2 tracinhos, tá? Então, casamento, um traço unindo o homem e a mulher, né? Acasalamento extramarital, a gente tem os pontinhos. Divórcio, a gente tem o corte dessa união. E quando a gente tem ali indivíduos da mesma família se relacionando, né? A gente tem 2 conexões ali entre os indivíduos. E aqui a gente tem os gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Então, para eu conseguir explicar para vocês sobre isso, a gente precisa entender primeiro isso aqui, ó. Como são formados os gêmeos, tá? Não sei se todos têm aí essa informação. Nossa, ficou meio torto, mas tudo bem. Então, vamos lá, gente. Todo mundo entende de uma maneira básica o que é fecundação. Então, fecundação é a união dos 2 gametas, o gameta masculino com o gameta feminino. O gameta masculino, como, né, com o seu nome ali, espermatozoide, e o gameta feminino a gente tem o ovócito. Então, quando o espermatozoide penetra no ovócito, ali vira um óvulo e logo depois se chama célula ovo ou zigoto, porque ocorreu a fecundação, a gente teve a união dos cromossomos. Show? Beleza. Todos nós, não sei se alguém aí tem algum irmão gêmeo, né, idêntico. Mas fora isso, todos nós, a partir dessa, né, conexão entre esses gametas, a gente começa a formar um indivíduo e um indivíduo único. Porque, né, quando a gente fala de fecundação, quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente tem um leque aí de possibilidades cromossômicas. É meio que vai no aleatório, né? Então, ninguém nesse mundo vai ter o mesmo material genético que eu, né? Assim como você que está me assistindo nesse momento, exceto se você tiver um irmão gêmeo idêntico. E por que eu estou ressaltando isso? Vamos ver aqui. Para formar um indivíduo, a gente precisa ter a fecundação que eu contei ali para vocês. Então, a gente precisa ter ali o espermatozoide fecundando ali o ovócito. Show de bola! Ocorreu a fecundação, a gente começa com as primeiras divisões celulares. E aí, que está o pulo do gato? A ciência ela não consegue explicar muito bem como e por que isso acontece. A gente sabe que tem uma questão familiar envolvida, mas precisamente como isso acontece, a gente não tem muitas explicações. Então, em determinado momento da divisão celular, onde eu estou gerando ali um indivíduo único, com um único, né, material genético, ele se divide em 2. Ou seja, irmãos gêmeos idênticos que vieram de uma única fecundação, eles precisam, para ser idênticos, eles precisam vir de uma única fecundação, eles têm o mesmo material genético. Fiquem em choque. Ou seja, o material genético deles são idênticos, né? Obviamente que irmãos gêmeos idênticos só podem ter o mesmo sexo, então só podem ser 2 meninas ou 2 meninos. Não tem como ser casal, porque já que é o mesmo material, não tem como, né? O mesmo material genético, não tem como ser casal. Fica aí importante. A única coisa que difere irmãos idênticos e que difere o restante da população, que cada um literalmente tem igual, né, o seu próprio, são as digitais. Então, a minha digital, a sua digital, a digital do seu irmão, né, gêmeo idêntico, cada um é diferente, mas o material genético de irmãos idênticos são idênticos, beleza? Aí você deve estar se perguntando também por que a gente tem digitais diferentes e como são formadas as nossas digitais. Então, no momento em que a nossa, né, mãe está nos gerando ali, lá no ventre, a gente está envolto ali por uma bolsa, né? A gente chama de bolsa amniótica, e dentro tem um líquido amniótico. Dentro desse líquido amniótico, nós ficamos lá, né, por um tempo, aí uns 9 meses, né, em torno, acho que são 34, 32 semanas, eu não sei muito bem essas questões de semanas.
E o que acontece dentro da barriga, dentro do ventre da nossa mãe, acontece quando a gente está na piscina, quando a gente está na praia. Os nossos dedos não murcham quando a gente está em contato com a água há muito tempo, né? Então acontece a mesma coisa quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, quando os nossos dedinhos eles murcham, eles formam as digitais, e é a única coisa que é diferente de irmãos idênticos. Então, esses irmãos idênticos a gente chama de irmãos monozigóticos, porque eles vieram de um mesmo zigoto, ou seja, de uma mesma fecundação. Então, ele vai ser representado ali, né, a gente coloca ali quase que um triângulo e a gente fecha esse triângulo, tá? Esse triângulo ele fica fechado, ele precisa ser fechado, tá bom? Já os gêmeos não idênticos, que a gente chama de bivitelinos ou dizigóticos, o que acontece? O homem, numa ejaculação, ele libera ali trilhões de espermatozoides. A mulher não. A mulher, ela libera normalmente, tá? Um ovócito mensalmente. Então, todo mês a mulher ovocita um ovócito, libera um ovócito. Mas isso não é uma regra, porque eu estou falando o quê? De biologia, eu não estou falando de uma matéria exata. Então, gente, então a mulher ela pode liberar 2 ovócitos no mesmo mês, tá? E cada um dos espermatozoides vão fecundar um ovócito diferente. E aí, tudo bem. Aí nasce um menino, uma menina, podem nascer 2 meninos, podem nascer 2 meninas, né? Com essa relação, com essa questão, tanto faz, né? Porque são esses bebês, eles vieram de fecundações diferentes, né? Então, a gente não tem aqui uma regra, né, necessária. Voltando para lembrar que a gente tem ali os cromossomos sexuais, que a gente citou lá na primeira aula. Quem determina isso, se vai ser menino ou menina, são os espermatozoides, porque eles que carregam ali, né, o cromossomo, né, que vai definir se vai ser menino ou menina, que é o cromossomo Y, tá bom? Vou passar aqui. E aí, quais são as regras que a gente precisa ter? Primeira regra é que todo e qualquer homem, sempre que possível, deve vir à esquerda do casal e a mulher à direita. Então, sempre que possível, o homem ele precisa ser representado à esquerda e a mulher à direita. Os filhos, eles devem ser colocados, né, da direita para a esquerda em ordem de nascimento, tá? Cada geração seguinte é indicada ali por algarismos romanos. Então, eu vou indicar as gerações com algarismos romanos, porém, os indivíduos de dentro daquela geração, a gente coloca em algarismos arábicos, né? 1, 2, 3, sempre também da esquerda para a direita. Então, como a gente representa, é isso aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Em cada geração eu coloco, né, em algarismos arábicos os indivíduos. Então, eu tenho, ó, 1, 2 na primeira geração, 4 indivíduos na segunda geração, 2 indivíduos na terceira geração. Então, olha só, o que a gente consegue representar aqui. Eu tenho, né, e aqui a gente deveria trocar, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui, né, um casal em que a mulher está afetada com a característica que eu estou avaliando, tá? E eles tiveram ali 4 filhos, 3 meninas e um menino. Qual é a ordem? Então, a gente tem ali uma menina, um menino, uma menina, depois outra menina. Desculpa, eles tiveram 3 filhos, porque essa bonitinha aqui não é filha desse casal. Então, ó, esse casal teve 1, 2, 3 filhos. Um menino, uma menina e outra menina. Esse primeiro filho, ele se casou, olha aqui, ó. Ele se casou com uma mulher, tá? E eles tiveram 2 filhos. Uma menina e um menino. Dessa geração, da terceira geração, eu tenho aqui um menino afetado pela mesma característica que a avó tem. Aqui eu poderia falar, sei lá, sobre albinismo, não sei, tô citando, tá? Chutando. Deu para entender como a gente monta e como ficam essas regras?
é isso, gente. Não deixem de olhar o material de apoio, porque lá no material de apoio eu botei um videozinho bem bacana que mostra como a gente monta, tá? Como a gente faz alguns exercícios. Então, olha o material de apoio. Botei aí o heredograma aí dos Simpsons. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem atentos a tudo. E qualquer coisa, eu tô lá no canal de dúvidas. Eu e a professora Renata. Tá bom, gente? Um abração e um beijão.